Olá, galera, tudo bem? Me chamo Ivete Luna e sou professora no Instituto de Economia da Unicamp. Hoje entraremos mais a fundo no conceito da distribuição amostral da média e apresentaremos também o teorema do limite central, necessário para a gente dar continuidade nos próximos vídeos com testes de hipótese. Muito bem, no vídeo anterior, a gente apresentou o conceito de distribuição amostral. E era mais ou menos assim. A partir de uma população, você procede com a extração de amostras por amostragem aleatória simples. Isso significa que os elementos são independentes e igualmente distribuídos. E as amostras costumam ser de um tamanho consideravelmente menor que a nossa população. Veja aqui a quantidade de elementos na nossa população e aqui as nossas diversas amostras. Dependendo do tamanho da população, se você tivesse acesso e quisesse brincar com isto, você poderia extrair um tantão de amostras, né? Uma combinação aí que vai te dar um número considerável de amostras possíveis, né? E você quer estudar um determinado parâmetro daquela população. Pode ser uma média, pode ser uma mediana, uma proporção, uma variância, enfim, algum parâmetro populacional. O que é um parâmetro populacional? Por exemplo, a média da renda dos trabalhadores ou dos brasileiros, a média de escolaridade, o percentual de indivíduos com pelo menos ensino médio, ou a parcela da população com emprego, enfim, alguma medida, alguma característica dessa população, tá? Daí a gente sabe agora, né, que dependendo da amostra, eu vou ter uma estimativa específica para aquele parâmetro. E que essa estimativa não necessariamente vai bater com o valor real daquele parâmetro. Então, supondo que você possa calcular todas as estimativas possíveis a partir de todas as amostras possíveis, a partir dessa população, você vai ter um conjunto de valores para de estimativas para esse parâmetro, que aqui eu estou representando por T1, T2 até Tk, em que K é o total de amostras possíveis a extrair dessa população com um determinado tamanho fixo. Eu posso olhar para a distribuição, então, dessas estimativas. E a gente viu que a isso a gente chamava da distribuição amostral. Se eu estou olhando para a média, será a distribuição amostral da média. E por que que ela existe? Porque você vê que não há uma única estimativa. Essa estimativa depende da amostra, né? E essa estimativa depende também do que você quer olhar na população, do que você está querendo estudar. A esse parâmetro aqui, mais genérico, a gente está denotando por θ. Você vai ter que escolher que métrica que eu vou utilizar para estudar esse θ desconhecido. Essa métrica, que a gente já sabe, né, que vai ser uma estatística, eu estou denotando aqui por T. Então, essa distribuição aqui amostral, que aqui eu estou denotando mais ou menos por G, né, vai depender da estatística que eu usar e do parâmetro que eu estou querendo analisar, né. É com essa distribuição, então, que a gente pode fazer inferência a respeito daquele parâmetro na população. Agora, eu te coloco aqui uma questão. Bom, eu não vou ter condições de tirar todas as amostras possíveis da população, porque isso implicaria que eu tenho como calcular esse θ direto, né? Eu vou ter, na maioria das vezes, apenas uma amostra. Suponhamos esta. Então, eu só vou ter esse valor de T2. Se eu estou te dizendo que a gente vai utilizar essa distribuição amostral, como é que eu vou ter ela se eu só tenho um valor? Complica, né?
complica. Antes de te dar a resposta final a essa questão, veja aqui um exercício que eu fiz. Eu simulei uma população de tamanho 5.000, com média 40 e desvio padrão 10, tá? As linhas de código, não erre para fazer isso, estão aqui. Simulei essa população, que a princípio estou assumindo que tenho uma distribuição normal. Então, o R me ajudou a gerar 5.000 números aleatórios a partir de uma distribuição normal, com média 40 e distribuição normal, e desvio padrão igual a 10. Né? E para simular esse processo de amostragem, eu extraía num primeiro momento aproximadamente 100 amostras, cada uma de tamanho 5. E calculei a média amostral em cada uma delas. Então, em um primeiro exercício, eu obtive um conjunto de médias amostrais calculadas a partir de amostras de tamanho 5. E plotei a distribuição dessas médias amostrais, só para ter uma noção de como que era esse comportamento. Essa distribuição está aqui, na primeira linha direita deste slide. Tá? Veja que os valores estão mais ou menos, centrados no 40, que é o valor do meu parâmetro aqui desta população simulada. É uma simulação, mas o parâmetro aqui é 40 para a média, né? Então, os valores calculados das estatísticas, as estimativas, veja que variam. Em algumas amostras, eu tive valores acima de 60, em outras abaixo de 30. Mas, posso falar que uma boa parte está perto dos 40. E no segundo momento, eu extraí outro tanto de amostras, por amostragem aleatória simples, de tamanho 50. Calculei as suas médias amostrais e novamente plotei a sua distribuição. Esse gráfico está aqui, no meio do slide, na segunda linha direita. Veja que, agora, todos os valores estão muito mais próximos do 40. Claro que nem sempre eu vou acertar na mosca, porque estou trabalhando com amostras de tamanho 50 para cada estimativa. Mas a variabilidade dessas estimativas diminuiu. Eu não tenho valores acima de 60 mais. Eu não tenho valores abaixo de 30. Boa parte desses valores estão muito próximos ao 40 mesmo. Finalmente, em um terceiro exercício, eu extraí amostras de tamanho 200. Várias, como 100 ou mais amostras de tamanho 200. Só um modo de exercício para ver o que acontecia com a média amostral. E esse resultado, você vê aqui no último gráfico no slide. Você vê que boa parte dos valores continuam pertinho do 40. Mas a variabilidade desses valores obtidos é ainda menor que no segundo caso e muito menor do que o primeiro caso. Veja que em todos eles nada mudou. Eu extraí em cada uma delas 100 amostras. Veja que as 100 não são todas as amostras possíveis, a partir de uma população de tamanho 50, mas eu fiz um exercício só, Achei que 100 era suficiente e fui atrás, tá? Mas veja que então, o processo de amostragem foi igual nos 3 casos. A população, a mesma nos 3 casos. O que mudou? Mudou o tamanho da amostra. Veja que aqui o tamanho da amostra é 5, neste segundo caso o tamanho da amostra é 50 e neste último caso o tamanho da amostra é 200. Então, o que a gente pode observar daqui deste exercício é que, conforme o tamanho da amostra aumenta, eu tenho mais chance de que a minha estimativa a partir de uma única amostra esteja mais próxima ao valor real na população. O valor é 40. Veja que aqui, independente de qualquer que seja a amostra das 100 extraídas,
eu vou ter um valor médio muito próximo ao 40. Então, se a minha amostra fosse de tamanho 1000, por exemplo, a variabilidade seria ainda um pouco menor do que a que a gente observa aqui. Portanto, eu terei menos chance de errar nas minhas inferências, né? Ou seja, o tamanho da amostra importa. Quanto maior, melhor, porque o meu erro ao estimar o parâmetro se reduz, tá bom? A isso nós chamaremos de resultado 1, tá bom? Muito bem. Então, nós precisamos definir formalmente a distribuição amostral da média, tá? Suponha que tenha, então, uma variável aleatória x de uma população com média mi, com média mi e variância sigma ao quadrado, ou seja, eu tenho o parâmetro mi, representa a média populacional, e a variância sigma ao quadrado também da população a respeito de uma variável que nos interessa analisar, a média de idades, por exemplo, a média de renda, a média de número de filhos, que seja, da qual se extrai uma amostra aleatória por amostragem aleatória simples de n elementos, ou seja, o tamanho da minha amostra é n. Nós sabemos que uma medida possível, uma estatística possível a utilizar para estudar a média populacional é a média simples, dada por essa equação. Então, isso aqui representará a média amostral. Veja que muda com a amostra. Estes elementos aqui, o x e y, são os elementos que representam ou que constituem a nossa amostra, tá? E cada um deles tem a mesma distribuição populacional, porque eles são extraídos da mesma população. Ou seja, eles têm parâmetros que definem as suas distribuições, né? E elas não mudam, né? São independentes. Lembra? O processo de amostragem aleatória simples implica isso, né? Então, todas essas variáveis aleatórias, porque elas são escolhidas aleatoriamente, né, são igualmente distribuídas, tá? Então, com isso, a gente pode demonstrar que a esperança da média amostral mi e a variância desta variável aleatória, ou média amostral, é igual a sigma ao quadrado sobre n, né? E isso, em linguagem mais informal, quer dizer o quê? Bom, percebe que essa média simples é uma soma simples, é uma função linear, de todos os elementos da amostra, que são variáveis aleatórias, né? Então, a distribuição destas variáveis aleatórias afetará, de certa maneira, a distribuição amostral desta média amostral. Você viu no slide anterior que, à medida que o tamanho da amostra aumenta, os valores possíveis para esta estatística diminuem na sua variabilidade. Portanto, ele se aproxima mais ao valor populacional, certo? Então, na média, esta estatística será um estimador não viesado da média populacional. Portanto, na média, essa esperança quer dizer na média, este estimador da média será uma boa aproximação, um bom estimador para a média populacional. É isso que nos quer dizer este pedacinho aqui da equação, tá? Por isso que aqui também a média, né, em média, este valor aqui será igual a esse mi. E a variância também será a variância da população, né? São valores populacionais, tá? E a variância diminuirá com o tamanho da amostra. A gente viu isso no slide anterior. E se a gente aplica aqui o operador variância nessa equação aqui, levando em consideração que estes elementos são independentes, veja que aqui eu tenho a informação da variância de cada elemento, eu vou chegar a esse resultado. E esse resultado somente nos confirma matematicamente o que a gente observou
na simulação apresentada no slide anterior, que a variância da média amostral, ou seja, dos valores que obterei para esta estatística a partir de amostras, diminui com o tamanho da amostra. Veja que o tamanho da amostra aqui, né, aparece no denominador. E ele também é determinado pela variância observada na população. Tá? Ó, a variância observada na população, certo? Então, eu tenho aqui dois parâmetros, ou duas medidas, uma de posição e de dispersão, dois momentos que me permitem, até certo ponto, qualificar a distribuição amostral da média amostral. Mas me falta ainda a forma, né? Tá bom, eu sei que a média, então, da média amostral é μ, e a variância da média amostral é σ² sobre n, mas que forma que tem essa distribuição amostral? Não sei ainda. Logo, logo, o teorema do limite central vem nos ajudar com isso, mas veja uma coisa a mais, um detalhe a mais. No exercício de simulação, eu comentei que eu gerei uma população artificial a partir de uma distribuição normal, porque é uma simulação. O R precisa saber que a distribuição que eu uso é para gerar esses números aleatórios. Então, eu falei para ele, R, me gera 5.000 valores aleatórios a partir de uma distribuição normal. Esse gráfico é a distribuição da minha população. Veja como ela é praticamente simétrica, centrada no 40, desvio padrão 10, né, mais menos 10, você praticamente contempla a população toda. Poucos valores nos extremos, nas caudas. É uma distribuição normal, né? Então tem que ser assim. Mas se a distribuição da minha população não for normal? Veja que no geral não teremos a população, então eu não vou ter como saber qual que é a distribuição, né? Então, eu não posso assumir de cara, sem mais nenhuma informação, que a distribuição da média amostral será normal. Até agora. Como eu falei, teremos ajuda da estatística para resolver essa questão. Mas antes, eu quero que você veja o resultado de mais uma simulação. Para eu ter uma intuição a respeito de como poderia ser essa distribuição, o que eu fiz foi gerar outras 3 populações diferentes. Quais? Uma com uma distribuição exponencial, veja aqui. Outra com distribuição uniforme. E uma terceira com uma distribuição binomial, só para ver, né, como é que era, né, no final de contas, né, só sem compromisso nos formalismos aqui. Bom, e aí, a partir dessas 3 populações, eu repliquei o exercício anterior. Gerei amostras várias de tamanho 5 e obtive os resultados aqui embaixo, ou aqui no meio, aliás, né? Para as médias. Tá? Então, a partir de amostras de tamanho 5, eu calculei as médias amostrais e observei a distribuição resultante, ou seja, as distribuições amostrais. Né? Veja que nesse caso da distribuição exponencial da população, eu tenho uma distribuição que não é simétrica, né? No caso da distribuição uniforme na população, eu vejo que é um pouco mais centrada, mas dá medo, né? Afirmar que é normal, porque não sei, né, de fato. No caso da população binomial, então, nem se fala. Mas aí, eu fiz um outro exercício em que aumentei o tamanho da amostra para um n igual a 500. Ou seja, extraí um tantão de amostras de tamanho 500, calculei as médias sobre cada amostra, ou seja, gerei uma amostra de estimativas e plotei as suas distribuições. Essas distribuições estão aqui, ó, na última linha do slide. E perceba que, independente da distribuição populacional, né, com tamanhos de amostra grandes, todas as distribuições amostrais tendem a uma distribuição simétrica que nos remete a uma normal, mesmo no caso extremo da binomial ou da exponencial.
né? Então, isso é um resultado muito importante que estatisticamente é comprovado e validado pelo que se conhece como o teorema do limite central, que nos diz que com um tamanho de amostra grande o suficiente, você tem a garantia que, independente da distribuição populacional, a média amostral tenderá a uma distribuição normal, certo? Então, isso, né, aqui nós estamos chamando de resultado 2, tá bom? Veja que nessas últimas linhas aqui, então, eu estou falando de distribuições amostrais, e que na primeira linha eu plotei para vocês as distribuições populacionais, tá bom? Então, é um pouquinho diferente. Aqui é a distribuição populacional dos valores observados na minha população, e aqui eu tenho as distribuições amostrais. Você agora sabe que é diferente, tá? Muito bem, então, juntando os dois, né, a gente tem já a versão completa do teorema do limite central. E nos diz o quê? Que a partir de uma amostra aleatória, extraída por amostragem simples, de uma população com distribuição definida pelos parâmetros de posição e dispersão, média mi, posição central, tá? E variância sigma ao quadrado. Veja que aqui esses dados estão sendo dados para contextualizar e colocar aqui a definição completa do teorema do limite central. A partir de uma amostra, então, de tamanho n, grande o suficiente dessa população, veja aqui todos os elementos, temos que a média amostral tenderá a uma distribuição normal com média mi e variância igual a sigma ao quadrado sobre o n, em que o sigma ao quadrado é a variância populacional e o n é o tamanho da amostra. E veja que eu enfatizo aqui, a aproximação da normal, né, é melhor com o tamanho, à medida que o tamanho da amostra aumenta, tá? Então, destaco novamente a importância do tamanho da amostra para a gente fazer inferência a respeito do parâmetro de uma população. Vocês viram, quando o tamanho da amostra é pequenininho, a variabilidade das minhas estimativas aumenta. E dado que eu vou ter uma única amostra, a estimativa que eu obtenho a partir dessa amostra pode ser muito diferente do valor populacional, do parâmetro. Com tamanhos de amostra grande, essa variabilidade diminui. Então, a estimativa que eu tenha daquela amostra única será muito mais próxima, ou seja, mais acurada, do valor populacional, o que me permitirá fazer afirmações a respeito do parâmetro da população com mais segurança. E com a ajuda do teorema do limite central, você vê que nós não precisamos extrair todas as amostras possíveis de uma população. Não tenho como até na realidade, né? Mas ele nos garante que, independente da distribuição da população, que você também não vai conhecer, né? Óbvio, né? Se o tamanho da amostra for grande, a distribuição amostral da média amostral tenderá a uma distribuição normal. E os parâmetros são ali colocados no slide, tá bom? Isso nos ajudará muito, né, gente, para fazer inferências. Então, será que precisamos extrair várias amostras toda vez? Não. Você sabe agora que o teorema do limite central vem para nos salvar e que, portanto, não precisaremos, né, de extrair um tantão de amostras para a gente fazer inferências. A estatística nos ajuda e com o teorema do limite central sabemos que, pelo menos, para o caso da média amostral, a distribuição tenderá a uma normal. E os parâmetros que qualificam ou caracterizam essa distribuição foram dados aqui nos slides anteriores. Certo, gente? É isso, então. E até a próxima.